Simbora, galera, para mais um vídeo e hoje eu quero falar, você é o resultado do que você se alimenta. E eu quero falar sobre alimento no questão de sensações, emoções e sentimentos. Qual é o sentimento que você tem mais alimentado dentro de você? Porque o sentimento, a sensação e a emoção que você mais alimenta é ela que vai ter destaque na sua vida. Tem muita gente que tem se alimentado de irritação. Tem muita gente que tem se alimentado de ansiedade, por isso que é muito ansioso. Só que tem muita gente que tem alimentado a disposição. Tem muita gente que tem alimentado a motivação. E essa é a minha pergunta. Qual é o alimento que você tem jogado nas suas emoções? Quais são as emoções que você tem mais alimentado, na verdade? Nós somos o veneno, mas nós também somos o antídoto. Qual dos dois você tem mais alimentado? O veneno ou o antídoto? O resultado da sua vida, ele está no estímulo que você dá para as suas próprias emoções, para as suas próprias sensações, para os seus próprios sentimentos. Tá, mas como eu estimulo minhas sensações, meus sentimentos? Simples, através dos seus pensamentos. Todo pensamento gera um sentimento e todo sentimento pode vir a gerar um comportamento, tá? Explicando de uma forma mais ampla, a mente trabalha com significado. Todo significado gera um comportamento. Todo comportamento... Desculpa. Vamos de novo. A mente trabalha com significado. Todo significado gera um sentimento. Gera uma sensação. Gera um sentimento. Só corrigindo, tá? Todo sentimento gera um comportamento e todo comportamento gera um resultado. Se você quer mudar os resultados que você tem que mudar o significado. Mas ok, isso daí é um outro tema. O que eu quero falar aqui para você? Qual o sentimento que você tem mais alimentado? Por onde você se alimenta? Pelo que você vê, pelo que você ouve e pelo que você pega, a parte sinestésica. Não deu para me colocar porque eu estou segurando aqui com a minha mão o celular. Compreendeu? Como é que você alimenta esses sentimentos? Pelo que você vê. O que você tem visto? O que você tem só ouvido? O que você está vendo? Você só tem se alimentado de discursão? Você só tem se alimentado de coisas que não agregam para a sua vida? Isso vai influenciar suas sensações. Isso vai influenciar os seus sentimentos. Isso vai influenciar o seu comportamento e, por consequência, vai alterar o seu resultado. Pergunto, você tem se alimentado de coisas que vão melhorar sua autoestima, vão fazer que você se sinta, olha o que eu estou falando, você se sinta bem, você se sinta, olha o que eu estou falando, sentir confiante, ou você tem se alimentado de palavras que te destroem, te colocam para baixo, te fazem com que gerem sensações, gerem sentimentos que te joguem para baixo. A pessoa fala, eu estou desanimado, eu estou me sentindo desanimado. Mas por que aquela pessoa ela está se sentindo desanimada? Porque ela se estimulou, ela se alimentou, ela alimentou essas sensações. E quanto mais eu alimento uma sensação, mais forte essa sensação ela fica. Pergunto de novo, vamos lá. Qual sensação você tem mais alimentado? Ah, John, eu tenho me alimentado de tristeza. Por mais que não pareça, as pessoas estão no piloto automático e elas têm atitudes que alimentam as sensações. A pessoa só fica pensando em coisa que não é legal. A pessoa só fica pensando em perdas, em percas, em derrotas. Isso faz com que a pessoa ela fique triste. É aquela pessoa que fica alimentando só do seu passado. Eu trabalhava numa empresa, aquela empresa que era boa. Nossa, eu era feliz lá no passado. Ou aquela pessoa que fica dizendo assim, nossa, aquele relacionamento lá atrás que foi bom, agora não é. E a pessoa fica simplesmente remoendo, se alimentando de, agora não é bom. A pessoa está alimentando a tristeza. Outra pessoa, quer ver um outro alimento? Você fica alimentando a sua ansiedade. As perguntas que eu mais ouço é, cara, como é que eu lido com a ansiedade? Para de ficar alimentando ela. Para de ficar alimentando ela. Como assim, John? Para de ficar demais com a sua mente no futuro, traz sua mente para o presente. Foca no presente. Tem gente que está alimentando o sofrimento por antecipação. Você sofre por antecipação? Como é que você sofre por antecipação? Você deixa sua
criatividade livre. E aí, a sua mente cria um cenário de futuro que não existe e você sofre no presente. E você fica simplesmente se alimentando disso. Ai, e se não der certo? Ai, e se eu for mandado embora? Ai, e se meu relacionamento terminar? Será que isso, aquilo vai acontecer? Será que aquilo outro vai acontecer? Sempre coisa ruim, você fica alimentando a ansiedade e você fica sofrendo por antecipação. Para de ficar alimentando sentimentos que você não quer. Comece a alimentar sentimentos que você quer. Sentimentos como motivação, como ânimo, como disposição. Comece a alimentar. John, como eu me alimento? Lendo livros, vendo vídeos, ouvindo áudios. Ouça coisas que vão te alimentar a sua disposição. Ouça coisas que vão te energizar. Isso vai fazer com que você alimente sensações, sentimentos que vão agregar para o seu crescimento, que vão agregar para o seu fortalecimento, que vão agregar para o seu crescimento. Para de ficar alimentando coisas que não vão te levar para o futuro, para o destino que você deseja, para o destino que você almeja. Vou falar uma metáfora aqui. Você não consegue evitar que uma pomba pouse sobre a sua cabeça. Você não consegue evitar que, vamos lá, um pernilongo pouse sobre a sua cabeça. Ou qualquer pássaro, uma borboleta talvez pouse sobre a sua cabeça. Mas você consegue evitar que esse pássaro, essa borboleta, ela fique na sua cabeça. O que quer dizer isso? Você não consegue evitar controlar qual pensamento vai vir na sua mente, mas você consegue controlar qual vai permanecer. Então para de alimentar o veneno em você e começa a alimentar o antídoto. Porque você é o responsável por qual sensação você tem alimentado mais no seu corpo. E o que eu faço, John? Começa a fazer ensaio mental. Começa a criar na sua mente cenários onde você está vencendo. Porque a sua mente vai ver você vencendo, ela vai liberar sensações, emoções, sentimentos que vão fazer você ter o bem-estar. Eu nunca vi alguém acordar de manhã triste, angustiado, depressivo, querendo construir. Mas eu tenho certeza, já vi muita gente que acorda de manhã disposta, animada, querendo edificar, querendo construir. Então comece a alimentar sensações, sentimentos que vão ter destaque em você. Como? Comece a alimentá-los. Já não acorda perdendo. Tem gente que acorda, já pega o celular e já vê a má notícia. Tem gente que acorda e já vai direto pro WhatsApp. E aí já toma um baque logo de vez. Ouve uma coisa que não gostaria de ouvir. Já começa o dia perdendo, já começa mal, já começa triste. Tá alimentando a tristeza, tá alimentando a perda, tá alimentando o que não gostaria de alimentar. Eu tô tentando fazer você pensar e trazer você para ter consciência do que você tem alimentado. Porque é você que alimenta as suas sensações. É você que alimenta as suas emoções. Então, comece o seu dia ganhando. Como? Ouvindo aquela música que te dá ânimo. Fazendo um ensaio mental. Vendo você vencendo. Por quê? Se eu estou alimentando minha visão, se eu estou alimentando minha audição com coisas que vão alterar as minhas sensações e vão fazer eu vencer, faz sentido eu fazer isso. Eu vejo muita gente que fala pra mim assim, cara, como é que eu lido com a ansiedade? Simples, para de alimentar ela primeiro. Porque tem gente que fala assim, você pode me atender no consultório? Eu falo, tá, mas pra quê? Por conta da ansiedade. Eu falo, beleza, mas vamos ver como é que é o seu dia a dia, vamos ver como é que é o seu comportamento no dia a dia. E eu vejo a pessoa, e a pessoa tem um comportamento que eu falo, cara, você tá alimentando você tem alimentado a sua ansiedade. Não tá indo, foi. Você tem alimentado sua ansiedade. Por quê? Porque você já acorda pensando em vários problemas. Você já acorda no piloto automático. Você já acorda alimentando a ansiedade. Você já acorda vendo TikTok, vendo e passando. Para de alimentar. Acorda. Respira. Cria um cenário na sua mente de vitória. Porque para a mente não existe nada imaginário, para ela tudo é real.
Como para ela é real, ela vai achar que aquilo é verdadeiro, que aquilo é verdade. Sendo verdade para ela, ela vai liberar sensações, emoções e sentimentos que você vai sentir o bem-estar. Porque ela vai liberar hormônios como dopamina, serotonina, ocitocina. São hormônios que fazem com que você venha se sentir bem. E você começa o dia vencendo. A partir do momento que você começou vencendo, você já alimentou uma sensação, uma emoção que vai te fazer bem. Então, comece a alimentar o antídoto na sua vida. E para de alimentar o que é simplesmente o veneno. Para de ficar pensando na briga que você teve 3 meses atrás. E você fica alimentando a raiva. Daqui a pouco você tá com ódio. Sabe? Você fica alimentando aquela pessoa assim que... A pessoa fala assim, o chefe fala pra ela, amanhã eu quero conversar com você às 5 horas da tarde, pode ser? E a pessoa, depois que a pessoa ouviu isso, ela fica criando cenários na mente, alimentando a mente e sofrendo por antecipação, gerando sensações e emoções que corrói a própria pessoa, que arrebentam o emocional da pessoa. Começa a alimentar o seu sentimento das coisas que você quer sentir. Como? Influenciando os seus pensamentos. Pensa coisas e veja, visualize, imagine, para ficar mais fácil para você, coisas que fazem com que você se sinta bem. Ah, mas John, e se na hora da reunião, exemplo, de fato mesmo não for uma coisa boa, pelo menos você se preparou emocionalmente até aquela hora da reunião. Você não sofreu o dia inteiro e ainda sofre mais na reunião. Compreendeu? Você é o resultado daquilo que você se alimenta. A minha pergunta para você é, qual sentimento você tem mais alimentado? Você tem alimentado o sentimento que faz você sofrer? Ou você tem mais alimentado o sentimento que faz você se sentir bem e vencer? Se você é o tipo de pessoa que tem alimentado o que faz você sofrer, para hoje. Para hoje. Ah, como eu paro? Tá pensando? Corta esse pensamento. É fácil? Não. Mas é treinável. A partir do momento que você treina, você consegue ter resultado. Oi, Sandy, estou falando sobre você é o resultado do qual sensação você tem mais alimentado. Porque assim como o alimento físico, se a gente se alimenta de certo alimento físico, a gente engorda. Se a gente come muito McDonald's, a gente passa mal. Da mesma forma, são as emoções, sensações e sentimentos. Quais são os sentimentos que a gente tem mais alimentado? Eu vejo muita gente que alimenta muito o sentimento de ansiedade. Tem muita gente que alimenta o sentimento de medo. Tem muita gente que alimenta demais o sentimento de raiva, de ódio. A pessoa fica pensando no relacionamento que terminou há 10 anos só com raiva. Me traiu, tenho ódio, que raiva. E aí pensa em outro relacionamento, me traiu também naquele relacionamento. E vai se alimentando e se sentindo mal. Por que não se alimentar de sensações, de pensamentos que vão gerar sensações de bem-estar? Por que não se alimentar de pensamentos que vão fazer você se sentir bem? Que vão fazer sua mente criar um caminho neural que vai fazer você conquistar. Simples. É muito simples isso. É só você começar a fazer ensaio mental. É só você começar a declarar. É só você fingir que é, porque para a mente não existe nada imaginário, para ela tudo é real. A partir do momento que tudo é real, para a mente, ela vai liberar emoções, ela vai liberar hormônios, na verdade, como dopamina, serotonina, ocitocina, que vão fazer você ter o bem-estar. E esse bem-estar vai fazer você ter comportamentos que vão te levar a ter vontade de ter ações que vão te levar a conquistar o que você deseja. Ah, no amplo, não é tão simples assim. Porque a pessoa, eu tô falando assim, a pessoa fala assim, então quer dizer que eu vou fazer do dia para noite já vai ter o resultado. Não, mas no dia a dia, se você alimenta o antídoto, você para de alimentar o veneno. E tem muita gente que só se alimenta do veneno. O que é o veneno? São emoções, sensações que têm corroído a pessoa, que têm destruído a pessoa, que têm arrebentado a pessoa. Só que você que está no controle de qual sensação você vai alimentar. Olha o que eu falei, não falei de qual sensação você vai sentir. Olha a diferença, eu falei de qual sensação você vai alimentar. Vou dar um exemplo. Tem situações que às vezes eu tô bem, e aí
do nada, faz tempo até que isso não acontece, graças a Deus. Do nada eu me sinto mal. E eu falo, cara, por que eu tô mal? Não faz sentido. Qual a lógica de eu estar me sentindo mal? Não faz sentido. E aí é a hora que eu paro para pensar. Eu começo a fazer questionamentos. Eu começo a questionar. Essa sensação, ela é real? Ela tem fundamentos? Porque a mente, ela entra em parafuso quando você questiona. Ela entra em parafuso. E aí você começa a questionar. Por que eu estou sentindo isso? Faz sentido eu sentir isso? Não. E aí eu começo a criar um caminho reverso. Eu começo a pensar o resultado que eu quero ter. Pronto. Eu não penso no como, eu penso no resultado. Vou repetir, porque isso daqui é importante. Eu não penso no como, mas eu penso no resultado pronto. A maioria das pessoas, elas estão no piloto automático e a mente quer sempre saber o como. Você não precisa saber o como. A gente está falando sobre mudar de sensação. Como é que eu mudo de sensação? Vendo, ouvindo o resultado final. Vou dar um exemplo simples. É aquele nadador que ele quer ser campeão da Olimpíada. Ele não fica perguntando quanto eu vou treinar. Ele já alimenta a mente dele, vendo ele no pódio, a galera gritando o nome dele, aplaudindo o nome dele e ele levantando o troféu, levantando a medalha. Ele sendo ovacionado como campeão. Isso faz ele se sentir bem. Ele se sentindo bem, ele tem mais disposição para treinar, ele tem mais motivação para treinar, por consequência, ele tem mais constância, por consequência, ele se torna uma pessoa mais determinada e, por fim, ele pode ser campeão? Não, mas ele melhora a performance dele. Melhorando a performance dele, a probabilidade de ele vencer é muito maior do que simplesmente se ele deixasse o corpo dele sabotar ele. Lembra, nós somos eternos sabotadores, nós somos eternos procrastinadores. O que faz a gente se boicotar? O que faz a gente procrastinar? São sensações. E essas sensações estão ligadas ao quê? Ao que nós temos alimentado as nossas emoções, aos nossos sentimentos e as nossas sensações, pensamentos e sentimentos. Se eu tenho a consciência de como funciona a máquina, agora eu vou fazer o reverso. Eu não vou deixar a máquina me boicotar. Eu vou usar o conhecimento com consciência, agora com intencionalidade. Ao contrário, eu vou pensar e vou fingir que eu estou vencendo, porque isso vai me fazer eu ter o bem-estar. O bem-estar vai fazer com que eu tenha motivação, que é um motivo para ação. Eu vou agir e esse agir dentro do que eu controlo pode me trazer um resultado. Olha que louco. E uma coisa que a gente precisa entender, a gente olha o resultado e a gente se frustra. Só que o fato de eu ter constância, o fato de eu ter continuidade, que é a mesma coisa que constância, você nem para que eu falei isso, faz com que eu tenha resultado. Quer ver um exemplo? É aquela pessoa que ela começa a treinar, ela treina a primeira semana, ela vai pra academia, certinho. É tipo fingir que tá dormindo. É isso mesmo. Aquela pessoa que... O problema tá aqui, ó. O problema tá aqui. Tem muita gente que ele... O que acaba acontecendo? A pessoa... Ela começa Nossa, até me perdi aqui no que eu ia falar. Ah, lembrei, da academia. Nossa, fugiu legal. Aquela pessoa da academia. Ela vai a primeira semana na academia e ela já olha no espelho e fala assim, nossa, eu não mudei nada. Ela vai a segunda semana para academia, com disciplina, com constância, e fala, não mudei nada. Sabe por que você não percebe que você mudou? Porque você está com você. Quando você vai ver que você mudou? Quando você passa perto de uma pessoa que não te vê faz um tempo. E aquela pessoa que não te vê, ela tem uma percepção diferente. E ela fala assim, nossa, você mudou. Compreendeu? É a mesma coisa na questão do alimentar a sensação. É a mesma coisa do alimentar a emoção. É a mesma coisa do alimentar o sentimento. Você vai fazer, você não vai ver. Muitas das vezes na sua percepção parece que nada mudou. Mas daqui a pouco você vai encontrar pessoas que não te viam. E essas pessoas vão falar assim, nossa, você mudou. Você está diferente, você está mais leve.
Por que você está mais leve? Porque você está alimentando sensações que fazem com que você venha crescer. Pergunto, qual sensação, qual sentimento você tem mais alimentado em você? Uma coisa comum, tá, gente? Comum. É a pessoa ela ser demitida e ela ficar remoendo aquele pensamento. Ela ficar pensando naquilo, gerando aquela sensação. Só que a pessoa ela não está percebendo. Ela pensa um dia, 2, 3, e ela vai gerando aquela sensação, gerando aquele sentimento. E muitas das vezes é inconsciente. Como é inconsciente? A pessoa está fazendo. Agora você quer mudar de fato? Você quer ver novos resultados na sua vida? Muda o seu sentimento. Começa o seu dia vencendo. Como? Alimenta a sua emoção. Alimenta o seu sentimento. Alimenta a sua sensação. Vendo, ouvindo, sentindo. Sinestésico. Coisas que vão te fazer bem. Coisas que vão te deixar feliz. Um exemplo. Quando você está irritado, até a sua música que você gosta te deixa irritado, te deixa mais irritado. Então, já começa o dia vencendo. Ah, e se eu comecei o dia perdendo? Tá, não tem problema. Já dá uma respirada e começa tudo de novo, mentalmente. Cria um caminho neural. Como? Visualizando. Simples. Para terminar essa live, para não ficar muito... Eu já falei bastante hoje. Então, a pergunta principal é: qual sentimento você tem mais alimentado? Porque você é o veneno, mas você também é o antídoto. Aquele que você mais alimentar é aquele que mais vai ficar permanente, mais forte em você. Se você até hoje alimentou a raiva, se você até hoje alimentou a tristeza, se você até hoje alimentou a frustração, que a partir de hoje você comece a diminuir as doses desses venenos que estão destruindo você, e que a partir de hoje você comece a alimentar a alegria, o amor, o ânimo, a disposição, porque isso vai influenciar na sua constância, na sua persistência e, por fim, no seu resultado final. Espero que essa pequena live tenha feito sentido. Se quiser, se Deus permitir, amanhã estamos aqui de novo, às 9h30 com um novo tema. Valeu demais. Tchau, tchau.